Quero trazer uma reflexão no encontro da manhã sobre um assunto que volta e meia a gente precisa trazer à memória, que é a oração. A igreja, ela precisa estar em todo tempo ligada com Deus. E a oração foi o mecanismo que o próprio Deus deixou para a gente estar aí, tendo conexão com Ele, tendo envolvimento com Ele, tendo a direção e a orientação dEle. E é importante, a gente nesses últimos dias, como eu tenho dito para você, eu não sei se nós somos a igreja do arrebatamento, mas se não somos, a gente está bem próximo dessa igreja, porque os sinais estão apontando, não só no Brasil, mas no mundo, que Cristo está voltando. Você pode dizer isso? Meu Cristo está voltando, e breve eu estarei com Ele. Mais uma vez, o meu Cristo está voltando, e breve eu estarei com Ele. Essa é uma promessa dele. Logo mais a gente vai estar renovando a nossa comunhão com Ele através da Santa Ceia. E a Santa Ceia também é para que você relembre sempre que Ele fez um sacrifício, consumou esse sacrifício por você, te deu uma nova identidade, te constituiu como princesa e príncipe e te colocou como rei e sacerdote no reino de Deus. E a gente, todos os encontros, do primeiro domingo e do terceiro domingo, a gente traz isso à memória, porque um dia também nós estaremos celebrando a grande ceia com o Senhor. Ele vai estar juntamente com toda a esfera angelical, nos servindo como igreja, como a sua noiva. E é importante, gente, a gente está sempre trazendo isso também à memória. Bom, Jesus não precisava orar, você sabe disso, mas no texto de Lucas 9, 28 diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ele ao monte com o propósito de orar. Pastor, então para orar eu preciso ir no monte? Diga para o seu irmão, não. Eu vou dizer onde é o teu monte hoje, mas aí você já está desmistificando uma coisa que existe no meio da igreja, que para Deus ouvir tem que ser no monte. Não tem que ser no monte. E aconteceu que enquanto ele orava, apareceu do seu rosto, e a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Deus fala conosco, através, Senhor, dessa reflexão, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao coração da Tua igreja esta verdade. Nós precisamos sim estar orando todos os dias, em todo tempo, em todo lugar, porque essa é uma ferramenta, Senhor, fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém. Bom, gente, Jesus não precisava orar, você sabe disso, Ele é Deus.
Ele, como Deus, ele tinha e tem todo o poder, mas para deixar o exemplo, Deus, através de Jesus, fez todo um caminho para mostrar a nós, os seus discípulos, que esse caminho que ele percorreu era um caminho de bênção, um caminho de sucesso, um caminho de conquista, um caminho de vitória. O caminho de estar sempre conectado com o Pai, para saber o que o Pai tinha como estratégia no dia seguinte para ele, juntamente com seus 12 discípulos. Mesmo assim, ele dedicou grande tempo ao momento de intercessão e de oração. Ele não precisava jejuar, porque também ele é Deus, mas teve momentos de abstinência, chegou a 40 dias, como diz Mateus capítulo 4, como também em Lucas, no capítulo 22, 41, 40 dias sem comer, porém só bebendo líquidos, para que tivesse comunhão com Deus. Queridos, o Senhor estava então, através dessa forma, ensinando-nos valores fundamentais e um caminho excelente para que nós desfrutássemos vida e vida com abundância. O Senhor, em todo o seu ministério terreno, ele valorizou a oração, ele foi um homem de oração, ele sempre buscava o Pai em oração, e a gente vê isso em todas os evangelhos que nós chamamos de semelhantes, sinóticos, para quem estuda teologia. E em todos os evangelhos você vê Jesus orando, Jesus pedindo orientação, Jesus falando da necessidade da oração. Para você ter uma ideia, em Lucas capítulo 11, versículo 5 a 8, ele cita uma parábola daquele amigo importuno que estava lá com um problema, precisava de uma solução, precisava de alguma coisa para ser suprida pelas suas necessidades. E nesse texto ele ensina-nos que através da oração, através da persistência e perseverança desse homem, o coração de Deus, o coração daquele benfeitor foi constrangido para atender aquele que estava pedindo. Na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 41, nós temos também Jesus Cristo falando da oração. Ele diz, que não haveria necessidade dele orar, mas porque aquelas pessoas estavam ali diante dele, estavam ali próximos dele, ele orou ao Pai, ele intercedeu ao Pai, e depois de 3 dias e 3 noites, chegando já no 4º dia, Deus, através da direção do Espírito Santo, usa Jesus para falar uma palavra em oração, e através daquela palavra em oração, esse homem é cheio do Espírito Santo, e através desse Espírito, ele manifesta a glória de Deus, restaurando a vida a Lázaro. Deus, então, nos ensina que é através da oração que a gente se comunica com Ele, como você se comunica com seu filho, com a sua filha, com seus amigos. Você precisa então se comunicar com o seu Deus, e é importante a gente saber que é através dessa ferramenta, a oração, que nós somos abençoados, que o Pai nos ouve, que o Pai providencia os seus ministros, como diz Hebreus no capítulo 1, os anjos, para que venham e abram os nossos caminhos e despedacem todos os laços que estão aí, às vezes, tentando minar a nossa vida. Nós precisamos, nesses últimos dias, mais do que nunca, estarmos aos pés do Senhor Jesus em oração. Existe uma frase que diz, muita oração da galera antiga, do povo antigo, o povo que estava sempre em fervente oração, clamando ao Senhor. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Você e eu precisamos do poder que vem do alto. Diga amém. Eu e você precisamos desse poder.
E quanto mais você está se comunicando com o teu Pai, quanto mais você está orando, quanto mais você está profetizando em línguas, restaurando a casa, restaurando a sua vida, comunicando-se diante do Pai. Eu tenho aprendido com Deus a estar sempre, nos tempos que Ele tem me proporcionado, orando em todo o tempo, porque é através da oração que eu vou ter direção para gerenciar a igreja, para gerenciar a minha casa, para orientar como pai os meus filhos. A oração é então esse canal, esse meio que Deus está proporcionando-nos e nos ensinando. Escolhas importantes que você tem que fazer. Talvez você tenha aí que fazer algumas coisas importantes durante essa semana. Não esqueça de orar. Não esqueça de apresentar a Deus. Eu faço isso sempre na minha vida. Um imóvel que eu comprei recentemente, eu fiz isso. Um carro que eu vou trocar, eu pergunto a Deus se dá para trocar, se eu posso trocar. Um lugar que eu quero conhecer, eu peço a Ele: Deus, abra os meus caminhos, abençoe para que as finanças cheguem e eu possa conhecer aquele lugar, aquela cidade. Tudo que diz respeito à minha vida, eu peço ao meu Pai que me oriente, que me ensine, que me mostre o caminho a seguir. Em momentos difíceis, coisas importantes, em momentos difíceis. João capítulo 11, versículo 41, havia um momento difícil. Eu estou repetindo o texto de Lázaro, e você sabe muito bem que era uma situação muito difícil. Lázaro estava já cheirando mal, já estava em estado de putrefação, já não tinha mais como as coisas acontecerem, mas Jesus, através da unção do Espírito Santo e do poder que estava através dele, ele dá uma olhada ao Pai e fala assim: Pai, graças te dou, porque você sempre me ouve. E ele, sabendo que o Pai estava ali com ele, ele profetiza, ele ministra através da palavra. Orar nada mais é do que falar com Deus, palavras que são relevantes, que estão associadas à tua necessidade. Todos os momentos difíceis que você estiver passando, conte para Deus. Conte para Deus os teus problemas. E sabe o que Ele tem? Ele tem uma saída. Ele tem uma resposta para você. O próprio Cristo, antes de passar pelo momento mais difícil da sua estrada aqui na terra, a obra consumada da cruz, Ele também orou, porque humanamente falando, a coisa ia ficar feia, e Ele sabia disso. Ele ia para a cruz, Ele ia carregar sobre Ele, no madeiro, o pecado de toda a humanidade. E aí, Ele também fala com o Pai. Lucas, capítulo 22, versículo 39, diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando ele em agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o suor de Cristo se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração, então, faz com que você saia de toda a obra da carne. Tentações, situações que tentam minar a tua fé. Antes do Calvário, então, Jesus estava sendo tentado a dizer não ao Calvário, mas ele se submeteu
aquilo que o Pai havia idealizado no seu coração. Deus determinou a oração, então, para que você e eu tivéssemos soluções de todas as situações da nossa vida. E quando você e eu oramos, Ele proporciona a vitória. Existe um rei na antiga aliança, que Isaías havia recebido uma ordem para dizer àquele rei: olha, prepara a tua casa, prepara a tua vida, porque dentro de alguns dias sua vida vai ser ceifada. E aquele rei, ele colocou no seu coração que ele queria fazer mais alguma coisa para o reino de Deus, e diz a palavra de Deus que Isaías, antes de sair do trono do rei, o rei virou o rosto e começou a clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse mais um tempo, que lhe desse mais saúde, que curasse ele daquela chaga, daquela enfermidade. E sabe o que Deus fez, querido? Deus mudou a sorte daquele rei. Antes de Isaías sair, a Bíblia declara que a palavra veio ao coração de Isaías e disse: olha, volta ao rei e diga para ele que ele terá mais 15 anos de vida. E assim se sucedeu na vida desse homem. Ou seja, com a sua oração você pode mudar resultados. Uau! Pastor, recebi um diagnóstico. Você recebeu, mas quem dá a palavra final? Deus. E nós precisamos então, querido, saber disso, que através da oração, soluções dos nossos inúmeros problemas são resolvidos. Deus vai fortalecendo você, Deus vai te dando ousadia e autoridade para você vencer as barreiras, vencer os demônios, você obter resultados, vencendo e sendo fortalecido, porque através da oração você e eu somos fortalecidos, renovados, restaurados. Por isso que é importante você e eu estarmos sempre orando. Pastor, Jesus então nos diz que ele estava sempre indo ao monte. Por quê? Simples. A região de Jerusalém, de Israel, ela é montanhosa. Então, lugares mais reservados e lugares para ele ter comunhão com o Pai, nada mais fácil do que ele subir uma montanha e estar lá no monte. Mas ele diz para a gente que na nova aliança, o nosso monte é um lugar reservado também. E a gente deve fechar a nossa porta e ir para o nosso monte, que é o nosso quarto. Diga, o meu monte hoje é o meu quarto. E é lá que você deve chorar, é lá que você deve fazer o seu quarto de guerra, é lá que você deve pedir a Deus, é lá que você deve colocar as suas necessidades, é lá que você deve pedir a Ele saúde, graça, direção em toda a sua vida. Se Jesus então nos ensinou desta maneira, gente, vamos seguir a Jesus. Vamos fazer como Ele nos ensinou. Vamos ser obedientes. Tem alguma coisa para você fazer na sua vida amanhã? Ore. Vai sair de casa? Ore. Vai pegar um ônibus? Ore. Vai fazer um negócio? Ore. Vai comprar alguma coisa? Ore. Coloque nas mãos do Pai, e Ele vai dizer para você, está autorizado. Ele vai dizer para você, muitas vezes, espera só mais um pouquinho. E Ele vai dizer para você, ainda não é a hora. Então você vai ouvir da minha boca um não. E quando Ele der um não para você, não fique triste com o Pai, porque o não do Pai tem um propósito: forjar você, abençoar você, preparar você para as coisas grandes que Ele tem com a sua vida. Coloque a mão no seu coração.
Você já reparou que um assunto tão relevante é tão esquecido pela igreja? Você já reparou isso? Por que é tão esquecido pela igreja? Porque a gente às vezes não quer tirar um tempo de qualidade de oração. Pastor, isso acontece com o senhor? Também acontece comigo. Se eu me envolver com as coisas da vida, sabe o que eu faço logo quando eu levanto? Vou cuidar do meu estômago, vou tomar um café. Depois que eu tomo um café e como alguma coisa, vem logo na cabeça um problema, uma solução que eu preciso dar para uma coisa da vida. E se eu não me policiar, sabe o que eu faço? Eu não oro. Eu não oro. Mas aí eu falo para a carne: aquieta-te. Quando você tiver essa intenção, quando o diabo começar a tentar tirar essa visão da oração da sua mente, você vai dizer para a sua carne assim, ó: aquieta-te. Aquieta-te, carne, eu preciso falar com meu pai. Aquieta-te, carne, eu preciso da direção do meu pai. Aquieta-te, carne, eu preciso da orientação para os meus negócios. E olha, eu vou te testar, e eu posso te afirmar: quando você coloca tudo nas mãos de Deus, teu dia é abençoado, teus negócios são abençoados, as dívidas que você precisa pagar, são quitadas, o teu tempo rende, porque você pediu para o teu pai te ajudar. Então, não esqueça de orar. Se Jesus precisou fazer tanta oração, imagine você e eu. Se Jesus esteve sempre falando com o Pai, imagine você e eu. Então que a gente volte ao princípio, que a gente olhe para o ministério de Jesus e sejamos como Ele, imitadores dEle, orando em todo o tempo. Pai, fortaleça-nos, encha-nos, renova-nos, tira toda a inquietude, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, que possamos descansar em Ti, Pai, que possamos confiar em Ti, que possamos olhar para Ti, Jesus, que consumou a obra perfeita, porque você estava sempre conectado com o Pai e com o Espírito. Que assim também seja eu, seja a vida do meu irmão e da minha irmã, todos os dias, que antes de começarmos o nosso dia, a gente tire um tempo de qualidade contigo em oração. Que ao findar um dia, a gente tire um tempo de qualidade contigo em oração. Que a oração faça parte da nossa vida, Pai, todos os dias, para a glória do Teu nome, para que possamos sim ser mais do que vencedores, por aquele que nos amou, Cristo Jesus.